Relator admite que votação da reforma da Previdência vai mesmo ficar para 2018. E CPMI da JBS aprova relatório final e pede o indiciamento de 4 pessoas, além de mudanças na legislação. E esta edição destaca também: a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprova proposta que concede passe livre em coletivos para atletas iniciantes de baixa renda. E em carta compromisso, Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente pede a elaboração de um plano nacional pelo fim da violência. Boa noite em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. Mais um dia de debates sobre a reforma da Previdência. Enquanto alguns deputados insistiam em votar o texto na semana que vem, o relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, anunciou que a análise vai ficar mesmo para 2018. No final de novembro, o governo apresentou o novo texto da reforma da Previdência. Veja agora quais são as regras propostas. Todo mundo vai ter que pagar um pedágio de 30% do tempo de contribuição que faltar para a aposentadoria. Além disso, vai haver uma idade mínima para aposentar. Na data da aprovação da reforma, será de 53 anos para mulheres e 55 anos para homens. A idade mínima vai aumentar em 1 ano em janeiro de 2020 e continua subindo a cada 2 anos até atingir 62 e 65 anos. Para os servidores públicos, a progressão começa em 55 e 60 anos, que já são a idade mínima de aposentadoria nesse setor. Mas há exceções. Para os policiais, vai ser de 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Para professoras e professores, 60 anos. Trabalhadores rurais continuam se aposentando com 60 anos e trabalhadoras rurais com 55, como acontece hoje. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 25 anos só para os servidores públicos. Para os outros trabalhadores, fica em 15 anos, como já é hoje. O valor da aposentadoria vai ser calculado numa escala que começa com 60% da média de contribuições e aumenta a cada ano de contribuição. 70% aos 25 anos e 100% aos 40 anos. O objetivo é estimular as pessoas a trabalhar por mais tempo. A pensão por morte fica como foi aprovado pela comissão especial, 50% da média das contribuições, mais 10% por dependente. Estava prevista para hoje a leitura do texto no plenário da Câmara. Esta é uma das etapas da votação, mas o relator, deputado Arthur Maia, não fez a leitura e admitiu que a votação deverá ficar para 2018. Foi uma decisão política optarmos por não fazê-lo nesse momento. Afinal de contas, trata-se de um assunto da maior relevância para o Brasil e não podemos, em absoluto, correr o risco de trazer esta matéria para o plenário da Câmara e sofrer uma derrota. A previsão inicial do governo era de que a reforma fosse votada em 2017, mas alguns parlamentares já admitem que será difícil fazer a votação ainda neste ano. Já tem muita gente em ritmo de férias. O Senado agora não tem mais nada convocado para a semana que vem. Então, eu acredito que, diante disso, esse relaxamento é natural, até porque, historicamente, votou o orçamento, é recesso. Então, isso é quase como a sineta da escola, tocou é recreio. A eventual votação em fevereiro, ela é tida por muitos como mais difícil do que agora. Eu estive refletindo sobre isso e talvez não seja assim. Talvez a proximidade com as bases torne, ao contrário do que se pensa, mais viável a aprovação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve na Câmara e disse que está buscando tranquilizar as agências que avaliam riscos, garantindo que em 2018, mesmo sendo ano de eleições, será possível votar a reforma da Previdência. A preocupação da agência, ou das agências, é de que, não votando agora, não vota mais. E aí, de fato, seria uma preocupação grande. Vamos esclarecer que não. Que existe sim uma possibilidade concreta de votação em fevereiro, etc. Fizemos hoje uma avaliação completa disso com o presidente da Câmara, nós tínhamos feito com o Senado. Portanto, existe sim uma possibilidade concreta de votação no ano que vem.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, confirmou que o início da discussão da reforma da Previdência ficou para o dia 5 de fevereiro e a votação está marcada para o dia 19. Um acordo na CPMI da JBS permitiu a aprovação do relatório final nesta quinta-feira. O relator, deputado Carlos Marum, aceitou retirar os pontos mais polêmicos do texto que ele havia apresentado no início da semana. Foram feitos 4 pedidos de indiciamento e recomendações de investigações e mudanças na legislação. Depois de muita negociação e alterações no texto, o relatório final da CPMI da JBS foi aprovado, com os votos contrários do deputado João Gualberto e dos relatores parciais, delegado Francisquini e Hugo Leal. Não foi satisfatório, claro, o que a gente queria é ouvir os políticos. O problema do Brasil é a corrupção. E para ter corrupção tem corruptos e corruptores. Só ouvimos parte dos corruptores e não ouvimos nenhum corrupto. Eu coloquei sim, por 2 vezes os requerimentos e, lamentavelmente, não tivemos quórum. O objetivo era colocar esses irmãos Batista na cadeia. Esse era o meu objetivo. Pois bem, nós sabemos como começam a CPMI. Agora, como termina, não. O que mais poderia ter acontecido? Um pedido de investigação indireta do juiz federal Sérgio Moro, que comanda a Lava Jato. A abertura de uma CPI de delação premiada. Quer dizer, eu acho que nosso trabalho em minoria, ele foi um trabalho eficaz para evitar que o resultado final não é que fosse satisfatório, mas que fosse indecente para o país. Nós acordamos retirar a proposição legislativa que regulamenta com mais precisão o Instituto da Delação Premiada. Então isso vai fazer parte do projeto de lei que será apresentado na Câmara dos Deputados. Desde que foi criada, a CPMI da JBS enfrentou resistência dentro e fora do Congresso. Muitos não queriam que a investigação se debruçasse sobre a atuação do Ministério Público e os acordos de delação premiada. O relator geral teve que ceder para aprovar o seu texto. Entre outros pontos, Marum tirou a proposta de indiciamento do ex-procurador-geral Rodrigo Janot e de seu braço direito, Eduardo Pelela. Veja o que foi aprovado. O relatório pede que o Ministério Público investigue se Janot usou o cargo para tentar depor o presidente Temer. Mantém os pedidos de indiciamento de Joesley e Wesley Batista por corrupção ativa e manipulação do mercado, do diretor da JIF, Ricardo Saldi, por corrupção ativa, e do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de atuar para o grupo enquanto ainda trabalhava no Ministério Público. O relatório da CPMI encaminha várias recomendações. A Câmara que vote os projetos já aprovados no Senado, que dispõem sobre o abuso de autoridade e a quarentena de juízes e procuradores. Ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que passe a cobrar multas proporcionais aos lucros obtidos pelas empresas infratoras nas operações irregulares. E ao Ministério Público, que investigue eventuais benefícios concedidos às empresas do Grupo JIF em empréstimos, renúncias fiscais e compensação de créditos. O relatório de uma CPI ele tem que ser resultado não somente da visão do relator, ele tem que ser o resultado do pensamento, digamos, médio ou majoritário. O Brasil sabe dessas situações controversas presentes nesse acordo de delação em função da CPI que nós tivemos coragem de avançar. O relator da CPMI, deputado Carlos Marum, tomaria posse hoje como secretário de governo da Presidência da República, ficando responsável pela articulação política com o Congresso. No entanto, a solenidade foi adiada por causa da internação do presidente Michel Temer para um procedimento cirúrgico na capital paulista. De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente passa bem, mas a posse de Marum ainda não tem data marcada. O plenário da Câmara se transformou em comissão geral nesta quinta-feira para debater a atualização do Plano Nacional da Juventude. A proposta está em análise na Câmara desde 2004 e foi aprovada por uma comissão especial há mais de 10 anos. No debate, todos defenderam que é preciso atualizar e aprovar um novo Plano Nacional da Juventude, com políticas públicas que garantam direitos e atendam aos anseios dos mais de 51 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos. Tramitando nessa casa desde 2004, o Plano Nacional de Juventude foi criado a partir da percepção de que o país precisava atender aos direitos dos jovens. Porém, o texto já não atende à atual realidade e necessidade da nossa juventude, o que justificou a brilhante parceria entre a Secretaria Nacional de Juventude
e a Unesco na elaboração de um novo Plano Nacional de Juventude que sai do campo utópico e foca no desenvolvimento de estratégias, estudos e caracterização dos problemas enfrentados atualmente pela juventude brasileira, traçando metas e objetivos que irão gerar resultados que não só nortearão, mas também impulsionarão as políticas públicas de juventude. Além de metas, os participantes enfatizaram a importância dos recursos para colocar em prática as mudanças propostas. Somente com orçamento, somente com dinheiro e com responsabilidade que a gente vai garantir que esse plano, que é um plano importantíssimo para a juventude brasileira, possa ser de fato aplicado e que a gente tenha um êxito daqui a 10 anos e poder comemorar e dizer que o Plano Nacional de Juventude, constituído e debatido por diversas mãos, foi aplicado, foi ajustado e foi colocado de fato na sua execução dentro das periferias brasileiras. O secretário de Juventude da Câmara argumentou que é preciso combater a violência que atinge principalmente os jovens e defender um plano que valorize o potencial dos jovens para o crescimento do país. A juventude não pode mais ser vista apenas como um potencial transgressor, como uma problemática social, mas sim como um vetor de crescimento da nossa sociedade e do nosso país. O jovem tem se inserido na política brasileira. Hoje o jovem contribui com recursos para dentro de casa e tem sido a unidade imbuída de um sentimento de renovação política no nosso país. O governo federal já trabalha na atualização do Plano Nacional da Juventude em parceria com a Unesco, mas ainda não há uma data prevista para apresentar a nova versão à Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira o projeto que muda as regras para a obtenção do certificado de entidade beneficente de assistência social. A proposta aprovada favorece instituições como as Santas Casas, porque permite que elas tenham isenção de impostos. Veja agora outros destaques desta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional discutiu a situação dos familiares e amigos das vítimas do voo da Chapecoense. Os participantes do debate afirmaram que ainda é preciso aprofundar as investigações para identificar e punir os culpados. Mais de 70 pessoas morreram na queda do avião com a equipe da Chapecoense, que havia partido de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia, em novembro do ano passado. A questão indígena e os conflitos de terra no Paraná e no Mato Grosso do Sul foram temas de uma audiência pública na Comissão de Agricultura. No sul do Mato Grosso do Sul, quase fronteira com o Paraguai, indígenas e produtores rurais disputam a posse da terra. No Paraná, os conflitos ocorrem principalmente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, onde o governo federal suspendeu a demarcação de terras indígenas. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet. Todos os palestrantes foram unânimes em dizer que há omissão por parte da sociedade e do Estado brasileiro no que diz respeito ao assunto. Segundo eles, faltam políticas públicas e investimentos na área. E é preciso combater e prevenir as causas e não apenas responsabilizar e punir. Os órgãos governamentais devem agir em conjunto e integrados. Para isso, tem que haver um Centro Nacional de Integração e Unificação dos Dados. Mais de 31 mil adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos foram mortos no Brasil em 2015, de acordo com o Atlas da Violência, publicado este ano pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para debater o tema, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu um seminário que resultou numa carta-compromisso. O documento pede a elaboração de um plano nacional pelo fim da violência. O seminário sobre a violência contra crianças, adolescentes e jovens, desafios e soluções, reuniu parlamentares e representantes de entidades que atuam na promoção dos direitos de jovens e adolescentes. A violência sexual contra meninas, as causas da evasão escolar,
o preconceito social e o racismo, a exposição dos jovens ao tráfico de drogas e a violência na mídia foram temas tratados durante o encontro promovido pela Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Este seminário reforça a importância da participação da sociedade civil no parlamento, influenciando o parlamento para que tome decisões corretas, para que observe no orçamento a prioridade da infância, mas também para que ele próprio se posicione, rompendo com todas aquelas manifestações que também acontecem aqui dentro, que não valorizam e não respeitam por igual o direito das crianças e adolescentes. Jovens pardos e negros estão entre os que mais sofrem com a violência. Pesquisas demonstram que, além da posição econômica, a cor da pele influencia diretamente na probabilidade de um jovem ser assassinado. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, no ano de 2015 foram registrados mais de 59 mil homicídios no Brasil. Mais da metade, 31 mil, contra jovens e adolescentes de 15 a 29 anos. A pesquisa mostra que, no total de pessoas assassinadas no período, 41.500 eram pardas ou negras, enquanto 14 mil eram brancas. Essas crianças, elas precisam lidar com algo que vai acompanhar a vida delas, né? Todo o decorrer da vida delas, que é o racismo. E nós, enquanto sociedade, não estamos preparados ainda nem para discutir, nem para lidar com o racismo. A ANDI, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que defende os direitos de crianças e adolescentes, apresentou dados sobre a violação de direitos praticados por programas policialescos exibidos principalmente na televisão. Que esses programas policialescos, eles estão dentro das nossas casas 3 vezes ao dia normalmente. E as nossas crianças e adolescentes ficam em média 4 horas e 50 minutos na frente da televisão. Então elas estão ali na hora que esses programas passam. Pois bem, esses programas, eles estimulam a violência, eles estimulam exclusão social, racismo, estigmatizam meninas e meninos. Eu diria que enfrentar a cultura é criar uma rede de proteção onde quem vê uma violência se incomoda com ela, se indigna com ela e acolhe a vítima em todo o seu direito e a protege da ocorrência de novas violências e denuncia, sim, quem age com violência. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou uma audiência pública para discutir a regulamentação da profissão de intérprete e tradutor de Libras, a língua brasileira de sinais. A preocupação dos profissionais da área é melhorar a qualidade do aprendizado da língua brasileira de sinais e aumentar a inclusão das pessoas surdas. A deputada Rosinha da ADEFAL diz que a Libra é uma língua que está em construção e os profissionais da área são imprescindíveis nesse processo. Ela defende um valor mínimo por hora de trabalho. Há lugares que pagam 1 hora da interpretação em Libras a R$30 e não querem respeitar um teto mínimo de 80, não querem pagar abaixo do teto. Como em toda a profissão, né? E mais ainda agora o perigo desse acordo com a reforma trabalhista de poder se acordar, é preciso que esteja regulamentado o mínimo que se pode pagar. Dados do IBGE revelam que mais de 10 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência auditiva, o que demanda a implementação urgente de políticas públicas de inclusão. A lei que regulamenta a profissão é de 2010 e exige apenas a formação de nível médio para o exercício da atividade. A vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Tradutores e Intérpretes de Libras defende uma alteração na lei para que seja exigido um nível superior para quem deseja atuar na área. Se possível, com base em decretos e instrumentos legais, a solicitação de que o tradutor-intérprete tenha formação de nível superior. A importância de ter uma qualidade na formação desse profissional para uma qualidade na prestação de serviço à comunidade surda e surdo-cega brasileira.
O Estatuto da Juventude prevê a reserva de 2 vagas em ônibus de transporte interestadual para jovens de baixa renda. Um projeto de lei em análise na Câmara amplia esse benefício para o transporte interestadual de caráter urbano, que liga cidades localizadas em regiões metropolitanas. A proposta aprovada na Comissão de Viação e Transportes também proíbe que essa gratuidade resulte em aumento do valor da passagem do restante dos usuários. Jovens de baixa renda que moram nos municípios goianos vizinhos ao Distrito Federal não são contemplados com a passagem gratuita no transporte público, prevista no Estatuto da Juventude. O trecho não é considerado como transporte interestadual, que tem a gratuidade garantida na legislação. O problema é que nós temos algumas regiões, como o DF, por exemplo, onde nós temos a região metropolitana. Então, você tem aqui o DF. Basta atravessar a pista, você tem já os municípios de Goiás, como Águas Lindas, Novo Gama, Valparaíso. Então, não existe na legislação o transporte semi-urbano, ou seja, aquele transporte que há integração entre um município e outro, né? Porque são municípios diferentes, são estados diferentes. A proposta de ampliar o benefício da passagem grátis para jovens foi aprovada em 2 comissões da Câmara. Na Comissão de Viação e Transportes foram feitas algumas alterações. Uma delas estabelece que o custo da passagem gratuita para jovens de baixa renda não deve ser repassado aos outros usuários do transporte coletivo. Este especialista de trânsito defende um acordo do governo com as empresas de ônibus para evitar que o benefício não resulte em aumento de passagem. Acredito que tenha que ser nos moldes da gratuidade para os idosos, ou seja, seriam 2 vagas de gratuidade e mais 2 vagas com 50% de redução no valor da passagem, quando essas da gratuidade já forem ocupadas. Então, isso não oneraria nem tanto as empresas, nem tanto o Estado, que certamente seria um colaborador diante dessa circunstância. Não se pode onerar os outros usuários em detrimento de um grupo específico. Então, se o Estado entrar com uma parcela orçamentária para que possa custear juntamente com as empresas ou custear totalmente, esse seria o melhor caminho. E uma proposta parecida com essa que a gente acabou de ver foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Atletas iniciantes de baixa renda também podem ter passe livre nos coletivos. O objetivo é garantir que jovens atletas não abandonem suas carreiras por falta de dinheiro para o transporte. Andressa Reis tem 15 anos e treina atletismo em Sobradinho, no Distrito Federal. Ela vem se destacando nas provas de velocidade, mas sempre enfrenta dificuldade para se deslocar até o treino por conta do custo das passagens. Nem sempre dá para treinar em Sobradinho todos os dias, porque o passe é muito caro, a passagem R$5 e nem sempre dá pra gente ir. Aí às vezes a gente tem que pedir dinheiro pra mãe ou ver com o Gilvan se ele pode sair do trabalho dele para levar a gente, porque às vezes a gente não pode perder um treino muito importante, entendeu? É para acabar com essa dificuldade que um projeto de lei em análise na Câmara torna o transporte gratuito para atletas iniciantes de baixa renda. A gratuidade valeria para o transporte coletivo feito dentro da cidade e até entre municípios diferentes, desde que em ônibus coletivos urbanos. Eu entendo que isso é muito importante porque vai contribuir para que esse atleta possa produzir para o nosso país e nós temos, de fato, uma qualificação de atletas. E isso vai tirar também as pessoas das drogas. As drogas estão aí, se a gente não fizer nada, se o governo não fizer alguma coisa para segurar a juventude empenhado em desenvolver seu talento, as drogas estão aí para engolir todos esses adolescentes, esses jovens. A proposta ainda precisa ser aprovada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça antes de ser enviada para análise do Senado. Esta edição termina aqui. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E amanhã, às 8 da noite, você assiste à Revista da Câmara. Não perca! Fique agora com as imagens que marcaram a semana aqui na Câmara. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau!